começo desse mês, mais ou menos, saiu uma reportagem dizendo que o presidente da França, Emmanuel Macron, divulgou que foi aprovado o modelo de reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris. O presidente contou que a catedral será reconstruída segundo o seu desenho original. E é sobre essa tomada de decisão que a gente quer conversar com vocês hoje. Em abril de 2019, a catedral sofreu um grave incêndio que danificou boa parte do interior e destruiu completamente sua cobertura e o pináculo. Esse pináculo é um elemento arquitetônico super representativo da arquitetura da Notre-Dame e também era um marco na paisagem de Paris. Bom, a gente do canal quis trazer essa notícia porque no momento mais próximo ao acontecimento dessa tragédia, após a tragédia, o presidente Macron já tinha afirmado a possibilidade de reconstruir esses elementos que foram destruídos da Notre-Dame como uma intervenção contemporânea. Segundo o presidente Macron, uma intervenção desse tipo podia deixar a catedral até ainda mais bela do que ela sempre foi. Bom, como esse incêndio foi super agressivo e avassalador mesmo, surgiram várias questões sobre qual seria o futuro arquitetônico da Notre-Dame após essa tragédia. Então, essa indagação, inclusive, motivou o lançamento de um concurso de ideias para o que seria a Notre-Dame do futuro. Esse concurso era um convite para arquitetos do mundo inteiro a lançarem projetos propositivos para o que seria feito, o que poderia ser feito, como poderia ser apropriada a Notre-Dame depois da reconstrução de uma nova maneira. Enfim, os arquitetos podiam propor o que bem quisessem, dando novo uso, novas características, enfim, trabalhar com as pré-existências, mas podendo adicionar elementos contemporâneos. Os projetos apresentados são super inusitados e super interessantes. Um deles, que eu acho que é o mais marcante, transforma a cobertura da catedral numa grande piscina. Enfim, mas isso era só um concurso de ideias para lançar esse exercício de rever a arquitetura da catedral como um marco em Paris, e um marco na paisagem, e também rever o seu significado histórico, estilístico e artístico. Bom, mas essa ideia de reconstruir a catedral com um pináculo novo, com intervenções contemporâneas, não é uma ideia fácil e que agrada a todos no primeiro momento. Bom, e apesar do presidente Macron já ter se mostrado até que favorável a esse tipo de intervenção, esse ano foi realizada uma nova reunião com a Comissão Nacional do Patrimônio e Arquitetura francês para decidir como seria de fato a reconstrução da catedral. Isso agora precisa ser decidido porque a catedral já passou pelo estado de obra de consolidação. Agora que já não tem mais riscos de novos danos ainda devido ao incêndio, eles podem seguir a obra e de reconstrução mesmo, de restauro dos elementos internos que restauram. Bom, e essa reunião que contava com autoridades, arquitetos, pessoas envolvidas com a Notre-Dame de alguma forma, eles votaram, colocaram em votação qual seria o modelo de reconstrução. E foi unânime a decisão de que a catedral deveria ser reconstruída seguindo o seu desenho original, desenho esse composto por Leduc, no que diz respeito sobretudo ao pináculo e à cobertura. Bom, e é desse ponto que a gente queria mais atenção e discutir e depois saber a opinião de vocês. A construção da Notre-Dame remonta aos séculos XII e XIII. A forma que a gente conhecia a Catedral de Notre-Dame remonta ao século XVIII, quando teve a intervenção do Viollet-le-Duc. Leduc defendia, de maneira geral, que o arquiteto restaurador buscasse o auge estilístico quando intervisse num bem. A intenção é que com a intervenção o monumento chegasse o mais próximo do estilo arquitetônico puro, mesmo que para isso fosse necessário que fossem feitos acréscimos ou mudanças significativas nos elementos artísticos da construção. Bom, isso só para comentar aqui, então, para essa Comissão Nacional do Patrimônio e Arquitetura da França, o momento dito original é esse pós-intervenção de Leduc.
e que inclusive é o do momento onde esse pináculo foi inserido. O pináculo não existia antes do Leduc na Catedral de Notre-Dame. Outro comentário que foi instigante junto com essa decisão da reconstrução da Notre-Dame é que uma autoridade que estava envolvida nessa reunião e nessa comissão disse que a decisão, se por acaso fosse tomada a decisão de intervir um pináculo novo com uma arquitetura contemporânea, isso atrasaria muito as obras da catedral. Por quê? Isso incluiria lançar um concurso para o projeto que seria adicionado a Notre-Dame, fora as burocracias de se intervir num patrimônio da humanidade de tão importância e visibilidade como é a Notre-Dame. E essa demora na conclusão das obras não é interessante para o Estado francês, e eles têm a intenção de reabrir a catedral em 2024, ou seja, só tem 4 anos. Bom, e a gente apresenta esse ponto só para a gente também poder discutir qual o peso político, né, nessa decisão também. Bom, e agora a gente do canal queria saber a opinião de vocês também. Se vocês tivessem o poder de veto, o poder de aprovação no modelo de reconstrução da Catedral de Notre-Dame, qual seria a sua proposta? Essa solução com uma adição contemporânea que de repente marcasse esse momento da tragédia e o nosso momento atual, histórico, seria uma opção? O que vocês acham? Conta pra gente que a gente quer saber. C'est le corps, c'est l'esprit, oui, c'est la vie, c'est joli, c'est joli.